só que ele tem que ser invertido. Então, como que fica? O inverso do zero é 1. Vezes o b é igual a 1. Então, fica 1. Mais o a gente está falando que é igual a zero, vezes o b aqui, ele é igual a 1. Só que aqui a gente tem que agora, uma outra porta, ela é a XOR, ou se não, ou exclusivo, tá? Então, como que funciona essa porta lógica? Simbologia dela primeiro. Ela é bem parecida com a porta lógica OR. A única diferença é que antes aqui da porta, então, ela tem a ponta de flecha, né? Que é da porta lógica OR. Só que aqui antes dela, tá vendo? Ela tem uma outra curva aqui e ela não encosta na ponta de flecha, tá? Então ela tem esse pequeno espaço. E é isso que difere uma da outra em questão de simbologia. Então, a porta lógica OR é como se ela fosse só isso daqui, né? Só essa parte aqui. Essa seria a porta lógica OR, e aí o A e o B viria aqui direto. Só que aí, nesse caso, então, o que ela tem? Essa curva que tem aqui, tá? É isso que difere uma da outra em questão de simbologia. Agora, como que é a tabela verdade dessa porta? Então, a gente tem duas entradas, A e B, e uma saída. Uma outra forma também de você colocar essa numeração é o seguinte: essa primeira variável, que está mais do lado direito, ela sempre vai ficar variando entre 0 e 1. Então, 0 e 1, tá? A segunda aqui são dois zeros e dois 1. Então, 0, 0, 1 e 1. Se tivesse uma outra aqui para a esquerda, ela seria o quê? 4 zeros e 4 1. Aí ficaria 0, 0, 0, 0 e 1, 1, 1, tá? Uma outra forma também de escrever para facilitar. Agora, como que é a tabela verdade nesse caso? É o seguinte, aqui a saída ela vai ser igual a 1 apenas quando as entradas forem diferentes. Então, saída vai ser igual a 1 quando as entradas forem diferentes. Nesse caso, a entrada A e B são iguais, 0 e 0. Então, a saída vai ser 0. Já aqui, ó, tá vendo? Elas são diferentes. Uma é 0, a outra é 1. Então, aqui vai ser 1. Aqui, mesma coisa, diferente da outra. Então, uma é 1, a outra é 0, a saída vai ser 1. Já aqui, as duas são iguais, 1 e 1, aí a saída vai ser 0. Okay? Essa aqui é a tabela verdade da porta XOR. Como que é a expressão lógica dessa porta? Aqui, para efeito de representação, como que ela é feita? S é igual a A mais B. Tá vendo que até na expressão ela é parecida com a porta lógica OR. A diferença está nisso daqui, ó. O mais, ele vai ficar dentro de um círculo, ok? Ah, tá bom, isso aqui é uma forma simplificada de você escrever a expressão da porta XOR. Mas o que significa isso daqui? Isso daqui significa o seguinte, ó. Uma outra forma da gente escrever dessa seguinte forma. A gente pode colocar que é o A invertido vezes o B, ok? Mais o A vezes o B invertido. Essa forma aqui é mais fácil de conseguir explicar, então, como que fica essas saídas, tá? Por quê? Aqui, ó, tá vendo que eu havia comentado antes? O barrado tá só sobre o A, ele não tá sobre o B, entendeu? Isso significa o quê? Que é só o A que vai inverter antes de fazer a multiplicação. Então, vamos lá para a condição, ó, o A igual a zero e B igual a zero, ok? Então, A igual a zero, só que aqui ele é barrado, então ele inverte. Então, o zero invertido fica 1, beleza? O B é igual a zero, então aqui fica 0. Mais o A igual a zero, tá? A gente está falando para essa primeira condição aqui, ok? Então, A igual a zero, vezes o B também igual a zero. Só que aqui é o B invertido, B barrado. Então, ele fica igual a 1. Aqui, ó, 1 vezes 0 e 0 vezes 1 dá 0. E 0 mais 0 é 0, que aí é o que a gente tem essa saída aqui, tá? Vamos para a segunda posição aqui, ó. O A igual a 0 e o B igual a 1, ok? Então, como que fica? O A igual a 0, certo? Aqui, o A igual a 0, só que ele tem que ser invertido. Então, como que fica? O inverso do 0 é 1.
vezes o B é igual a 1. Então, fica 1. Mais o A, a gente está falando que é igual a 0, vezes o B aqui, ele é igual a 1. Só que aqui a gente tem que inverter ele. Então, o inverso de 1 é 0. E ele fica dessa forma. 1 vezes 1 dá 1. 0 vezes 0 dá 0. Tá vendo? Nesse caso, a saída vai ser 1, que é exatamente o que a gente tem aqui. Vamos para outra condição. Essa condição aqui, ó. Quando o A é igual a 1 e o B é igual a 0. Então, aqui, ó, o A é igual a 1, certo? Só que aqui é o A barrado. Então, o inverso de 1 é 0. O B está igual a 0. Então, aqui, vezes 0. Mais o A, então, igual a 1, ok? E o B é igual a 0. Só que aqui a gente quer o B barrado. Então, fica vezes 1, ok? Então, como que fica aqui? Fica 0 mais 1 vezes 1 dá 1. Então, a saída nesse caso é 1, que é exatamente o que a gente está representando aqui. E agora o último caso, que é quando o A e o B é igual a 1. Então, como que fica nesse caso? O A é igual a 1, só que aqui a gente quer o A barrado, então ele vai ser o 0. O B é igual a 1, então aqui fica 1, mais o A é igual a 1, aqui fica 1, e o B é igual a 1, só que aqui a gente quer o B barrado, então fica 0. Então, o que a gente tem aqui? 0 vezes 1 é 0, e 1 vezes 0 é 0. Ou então, a saída dele vai ser igual a 0. Uma outra coisa, ó, de acordo com essa expressão aqui, o que a gente tem também? Ó? A gente tem que é o A barrado vezes o B, mais o A vezes o B barrado, certo? O barrado, o que a gente tem? Nada mais é do que a porta NOT, certo? Aqui, então, o que a gente teria? O A e o B. Então, aqui, ó, A e B, certo? Para esse primeiro caso, ó, a gente tem o A e o B, e aqui tem uma porta AND, certo? Então, nesse caso, seria essa porta com A aqui barrado, certo? E aqui embaixo teria o outro para essa condição aqui. Qual que é essa condição? É o A normal, então a gente pode pegar o A daqui antes dele inverter, certo? Então a gente pode pegar o A daqui e a gente pode pegar então o B daqui também, só que aqui antes dele entrar, a gente inverte ele. Então aqui a gente pode pegar ele aqui e utilizar aqui. E aí o que a gente faz? Com essa saída de cada um deles, a gente utiliza uma porta OR. Então, aqui é a simbologia da porta XOR, e a gente também consegue construir exatamente a porta XOR através disso daqui. A gente tem um A barrado aqui nessa primeira, vezes o B. Então, ó, o A, aqui ele ficou barrado, porque inverteu. Aqui é uma porta AND, que é exatamente essa configuração aqui. E o B, certo? Aqui tem uma porta OR nelas, que é essa daqui do final, que ele soma com essa outra porta aqui, ó, que é o A. Então, tá pegando aqui antes da porta NOT. E o B aqui enviando para ele, mas aqui antes de enviar, colocando uma porta NOT. Então, dessa forma também que é possível fazer exatamente a mesma função da porta XOR, utilizando apenas portas AND, OR e NOT, ok? Nesse caso aqui, na onde que você vai utilizar isso? Apenas na mesma situação que eu comentei nos anteriores. Se você já tiver espaço sobrando, então você já tem um CI no seu circuito e tem porta sobrando, caso contrário, compensa de fato você já comprar um CI com a porta XOR.